noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus e vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 até o 41. Marcos 4, 35 a 41. Diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Feche os olhos. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de poder louvar o teu nome, de conhecer melhor a cada dia, de viver milagres diante da tua presença. Nós somos muito gratos no nosso coração, porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, que fez toda a diferença na nossa vida. Esse encontro trouxe esperança, esse encontro nos encheu de fé, esse encontro transformou a nossa vida, esse encontro nos dá certeza que nós viveremos dias melhores, Senhor, aqui na terra, e viveremos também, Senhor, ainda melhor quando nós chegarmos na tua presença no céu. Senhor, muito obrigado. Fala ao nosso coração, dá-me inteligência, sabedoria, assim também ao teu povo, ó Deus, e me dê a unção que eu necessito para transmitir a tua palavra, para que ela tenha efeito em cada coração aqui nesta noite, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vemos aqui algo muito especial, né, contado pelo evangelista Marcos, que também esse texto nós encontramos paralelo em Mateus e também em Lucas. Os três descrevem esse momento de Jesus com seus discípulos, e era uma coisa tão comum na vida deles, porque os discípulos, uma parte deles eram pescadores, e eles estavam ali no mar da Galileia. O mar da Galileia, ele na verdade não é um mar, né? Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 11 de largura, é um grande lago, né? E ele fica cerca de 225 metros abaixo do nível do mar, e ele é cercado por muitas montanhas, e ali é muito comum alterações climáticas repentinas e acontecer algumas tempestades, alguns momentos onde as ondas chegam até 6,5 metros de altura, e os barcos ali não são grandes barcos, são barcos, né, para eles estarem pescando ali naquele grande lago. E assim, interessante que o palco que Jesus Cristo ele usa, né, e as comparações que ele usa, ele sempre fala do cotidiano, porque o que interessa para a gente, na verdade, é o nosso cotidiano, é o que nós estamos vivendo no dia a dia. E aqui, quando a gente lê a palavra de Deus, nós vemos Jesus Cristo usar muito sobre aquilo que eles viviam, e aqui nada mais justo ele usar também o barco, usar a pescaria,
usar aquele mar para dar exemplos para os seus discípulos, para que eles tivessem um crescimento espiritual. E aqui, é claro, quando nós pensamos em tempestades, nós pensamos em provações, situações aflitivas, situações que nós passamos nessa vida, que trazem grande tormenta à nossa alma, grande aflição à nossa alma. E foi o que aconteceu ali com aqueles discípulos. Mas eu queria nessa noite falar especialmente, não queria falar só apenas de provação, de tempestades que vêm sobre a nossa vida, mas de coisas que vêm lá de dentro da nossa alma, que são às vezes perguntas que estão lá na nossa alma, que nós fazemos no momento da tempestade, no momento da aflição, não diferente dos discípulos. Nós vamos ver que aqui havia dentro deles questionamentos, que são questionamentos muito comuns a nós todos, e que nós precisamos aprender, e Jesus Cristo certamente deixou isso escrito na sua palavra, deu esse exemplo, aqui, usou esse momento de tempestade para trazer ensinamentos para os seus discípulos, que chegaram até nós, para nós também crescermos espiritualmente. E Jesus Cristo, ele tinha sempre motivações, não só de fazer milagres, mas cada milagre, cada momento que ele tinha com os seus discípulos, ele ia passar 3 anos com os seus discípulos, ele queria deixar eles, assim, com grandes lições de quem era Deus, quem era o Deus verdadeiro, quem era Jesus. Ele queria deixar esses ensinamentos. E eu espero que essas perguntas que foram feitas pelos discípulos, e que muitas vezes são feitas por nós, porque eu já me peguei fazendo essas perguntas muitas vezes na minha vida, na minha história da minha vida, em momentos de tempestades, e são comuns da gente estar fazendo. E a primeira pergunta, que certamente não está assim de forma clara, mas está velada, de uma forma velada nesse texto, a pergunta que eles estão fazendo para Jesus: por que o Senhor está tão tranquilo no meio da tempestade? Por que os discípulos, eles estavam aqui, o texto nos dizendo que um grande temporal, os ventos, as ondas se arremessavam contra o barco, e a ponto do barco estava se enchendo de água. É de apavorar? É claro que é de apavorar, é tempestade, é situação difícil. Mas por que Jesus Cristo, o texto nos fala que ele estava dormindo na popa, sobre um travesseiro, sobre uma almofada, estava ali sossegado, tranquilo? Por que Jesus Cristo parece que nos momentos das tempestades que acontecem na nossa vida, parece que ele está dormindo, ele não está acordado, ele não está vendo aquela situação? É a pergunta certamente que havia ali nos discípulos, Eles acordaram, despertaram Jesus, impressionados, que eles estavam apavorados, e Jesus tranquilamente dormindo ali na popa. Por que algumas pessoas enfrentam as tempestades de uma forma mais tranquila, e outros, no meio da tempestade, ficam tão apavorados? A resposta é uma só, porque Jesus Cristo aqui, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. É o controle emocional que nós temos que ter na nossa vida, e ter um entendimento que Jesus Cristo, ele está no controle de todas as coisas. Quando você se pegar perguntando: será que Deus não está olhando essa minha situação? Você pode ter certeza, ele está olhando. Deus tudo vê. Deus sabe o que nós estamos passando, qual que é a tempestade, qual a dificuldade, como é que nós estamos naquela situação. Ele sabe de todas as coisas. A diferença daquele que apavora para aquele que não apavora, aquele que no meio da tempestade consegue dormir no seu travesseiro, apesar da tempestade, é porque ele tem certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos trabalhar especialmente o nosso emocional. Quando nós vencemos o nosso emocional,
quando nós somos capazes, né, de vencer o nosso emocional e dizer: olha, eu estou passando, é uma realidade, a tempestade está aí, mas eu tenho convicção que Deus está no controle e ela vai passar, e Deus vai me dar a vitória, e eu vou controlar essa situação. Então, é importante que a gente esteja atento para isso. Quando você se pegar perguntando: Deus não está olhando o meu problema? Está olhando. Pode parecer que Ele está dormindo, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle. Jesus Cristo estava dando exemplo para os seus discípulos, ali ao dormir tranquilo, que Ele tinha um controle emocional tão grande, porque Ele sabia quem era o Deus dele, quem era o Pai dele, quem cuidava da vida dele. Então Ele ficou tranquilo, e a gente vê isso de uma forma tão maravilhosa no Salmo 121, e eu queria recitar esse salmo aqui, e é uma realidade. Eu acredito que Jesus Cristo, né, ele pensava, ele conhecia a palavra de Deus, e ele estava ali, naquele momento, tinha um controle emocional, e o salmista tem esse controle emocional no momento da dificuldade, porque ele tem essa confiança, que está aqui no Salmo 121, quando ele diz o seguinte: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, ele não está dormindo, Deus está olhando todas as coisas. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Olha que bênção a gente ter essa convicção no nosso coração. Acredito assim que a gente tinha, né? E eu já estimulei isso, que alguns salmos que são muito especiais, nós deveríamos ter guardado, decorados, para que quando viesse o problema, a tempestade, a gente recitasse, falando: olha, eu sei quem é o meu guarda, quem cuida de mim, Ele não dorme, Ele está olhando a situação. Pode parecer que a tempestade, o barco está para afundar, mas Jesus Cristo está dentro do meu barco, e eu tenho certeza que Ele está tranquilo, porque Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos trabalhar o nosso emocional para que nós possamos, para poder vencer as tempestades com maior tranquilidade, dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. A segunda pergunta que eles fazem aqui, está no versículo 38, a parte B, ele diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não importa que a gente está nessa aflição? O Senhor não importa com o meu problema? O Senhor não importa com a dor que eu estou passando no meu coração aqui? O Senhor não está vendo como a minha situação é desesperadora? O Senhor não está importando? Às vezes nós não fazemos essa pergunta. Nós fazemos essas perguntas, e ali Jesus Cristo mostra de forma muito clara que Ele se importava. Ele se importava. Ele chega ao ponto de dizer aqui, no versículo 40, então lhes diz: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Eu me importo. Vocês estão duvidando que eu estou cuidando de vocês? Vocês estão duvidando que eu posso controlar a tempestade? Vocês estão duvidando disso? É lógico que eu importo com vocês. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo, pensando: será que Deus não está importando com a minha aflição, com a minha tempestade? Deus, Ele está importando sim. Ele olha mais profundo do seu coração. Ele sabe a dor que você está passando, e Ele tem a solução para o seu problema, com certeza, porque Ele é o Senhor,
Ele é Senhor. O Salmo 34, versículo 15, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justos, quem são os justos? São aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que um dia reconheceram os seus pecados, aqueles que reconheceram que só Jesus Cristo pode nos purificar dos nossos pecados, e que nós só somos justificados, somos justos diante de Deus por causa de Jesus. E os olhos do Senhor estão sobre os justos, aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E ainda diz o seguinte: os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus, Ele está atento ao seu clamor. Quando você estiver diante dEle, fale com Ele: Senhor, esta é a minha aflição. Eu sei que o Senhor se importa com a minha aflição. Eu não sei quando vai acabar essa aflição, mas eu sei que basta uma palavra do Senhor e tudo pode ser mudado. Então, é importante que você entenda que Jesus Cristo, Ele importa sim. Ele está no controle e Ele se importa com a sua tempestade, com o seu problema e com a sua aflição. E a terceira pergunta que eles fazem, está no versículo 41, a parte B: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Isso demonstra uma coisa só: que eles conheciam um pouco de Jesus. E muitas vezes nós estamos vivendo uma tempestade e ficamos tão apavorados, ficamos com o nosso coração tão aflito, que nós esquecemos quem é Jesus, ou na verdade não sabemos quem é Jesus. Não sabemos quem é Jesus de verdade. Nós conhecemos o Jesus da história, mas o Jesus que quer ser conhecido por nós é o Jesus do dia a dia, é o Jesus da intimidade, é o Jesus que traz experiências pessoais para a gente todos os dias, de ver o cuidado dele sobre as nossas vidas, de ver os milagres que ele faz na nossa vida. A verdade é que os discípulos estavam andando com Jesus e ainda não conheciam Jesus, não conheciam do seu amor. Ele se importa com a gente. Eles não conheciam, da sua bondade, da sua misericórdia, que Ele quer nos livrar das nossas tempestades, e muito menos do seu poder, porque senão eles estariam tranquilos como Jesus estava. Então nós precisamos parar de perguntar quem é esse e passar a conhecer de verdade esse Jesus. E nós conhecemos Jesus através da palavra, claro, à medida que nós lemos a palavra de Deus, que nós meditamos na palavra de Deus, que nós tiramos as lições que a palavra de Deus está nos ensinando para nós enfrentarmos a vida, para nós enfrentarmos as tempestades. Nós também passamos a conhecer Jesus através das experiências que nós vamos vivendo dia a dia, de ver os milagres dele acontecendo na nossa vida, de vir uma tempestade e você orar e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor é capaz de todas as coisas, e aquela tempestade se aplacar, e você falar: foi Deus que fez, porque era impossível, humanamente era impossível, mas à medida que nós vamos vivendo experiências com Deus, nós precisamos parar de perguntar quem é esse, e dizer: eu sei em quem tenho crido, como o apóstolo Paulo dizia, que Ele é poderoso. Eu sei que o meu Senhor, o Deus, o Jesus que eu sirvo, o Jesus de quem eu sou, o Jesus que me falou no meio do naufrágio, Ele vai fazer o milagre.
E vocês podem ficar tranquilos, porque eu conheço Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles. A diferença em conhecer de verdade e ficar perguntando: quem é esse? Nós precisamos amadurecer na fé. Muitas vezes as tempestades vêm sobre a nossa vida para nós aproximarmos mais de Deus, para você conhecer melhor esse Jesus. Muitas vezes as tempestades vêm porque nós estamos levando a vida que não deveríamos levar, e Deus está nos trazendo para próximo, para nós conhecermos Ele melhor, para nós termos uma vida melhor. Então é importante, na nossa experiência do dia a dia, conhecermos mais e mais. A palavra de Deus nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso, esse Jesus que faz milagre. Esse Jesus é o mesmo, esse Jesus que acalmou essa tempestade, Ele continua acalmando as nossas tempestades. Esse Jesus que curou cegos, Ele continua curando cegos. Esse Jesus que multiplicou os pães, Ele continua multiplicando os pães. Esse Jesus que manifestou o seu poder, fazendo com que paralíticos andassem, Ele continua fazendo isso, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós só precisamos conhecê-lo, ver como Ele age, como Ele quer agir na nossa vida, nos aproximarmos dEle e falar: Jesus, eu sei que a tempestade está aqui, mas em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está no controle dela, o Senhor nunca perdeu o controle, e eu estou aqui clamando ao Senhor, estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro? Eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Eu sei que o Senhor se importa com as minhas dificuldades, nos momentos que eu estou passando por dificuldade. Eu sei que o Senhor está trabalhando, e eu sei, acima de tudo, que o Senhor quer que eu te conheça melhor, que eu tenha experiências com o Senhor, e que eu possa testemunhar dos milagres que certamente o Senhor vai fazer na minha vida. É isso que Jesus quer. Queria dos seus discípulos, e quer de nós que somos seus discípulos. Então, você não veio aqui apenas para cantar algumas músicas e ouvir uma mensagem. Deus te trouxe aqui para que você aprendesse a louvá-lo de verdade, de coração, com entendimento, e que você pudesse ter experiências com Ele, conhecendo Ele cada dia mais, e podendo falar para outras pessoas: eu sei quem é o meu Jesus, eu sei que Ele pode fazer um milagre na minha vida, e eu sei que Ele pode fazer um milagre na sua vida, nessa noite, em nome do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas eu sei que as tempestades vêm. Jesus Cristo, Ele nunca falou e nos enganou, falando: olha, vocês venham que acabar as suas tempestades, mas Ele falou: olha, eu vou ajudá-los a carregar o fardo é leve, meu fardo é leve, porque quando nós confiamos nele, Ele carrega o fardo, por isso que fica leve. Ele nos ensinou a entender que nós precisamos buscá-lo de coração, para que Ele pudesse fazer milagres na nossa vida, na nossa história. Se você está precisando de um milagre, se você está vivendo uma tempestade, eu queria orar com você, queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus: Deus, sou eu mesmo, eu sei que o Senhor se importa comigo, eu sei que eu preciso entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, preciso dia a dia ter esse controle emocional,
e eu sei que o Senhor não mudou. Eu te conheço, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra. Ó Deus, o que seria da gente sem a Tua palavra? A Tua palavra é tão orientadora, a Tua palavra, Senhor, nos dá diretriz para a gente viver melhor nessa terra. Ó Deus, para Te conhecer mais, para começar a viver um pedaço do céu aqui na terra. Coisa boa é viver com Jesus. Nós podemos estar passando por uma tempestade, mas nós sabemos que o Senhor está no barco, e o Senhor estando no barco, a paz no nosso coração, a tranquilidade, que o Senhor vai fazer com que a tempestade passe em nome de Jesus. Está aqui, meus irmãos, ó Pai, tem alguns que estão com a mão no coração, dizendo, eu estou passando por uma tempestade, eu preciso do Senhor, eu sei que o Senhor se importa comigo, olha para a minha causa, ó Deus, eu sei que o Senhor está olhando, ó Deus, que o Senhor tire toda a timidez, Senhor, que em nome de Jesus, que haja fé no coração dos meus irmãos, ó Pai, e que essa noite seja uma noite de milagres, uma noite de curas, de libertações, do Senhor mostrar o Teu poder resolvendo os problemas, seja de que natureza for, ó Pai. Portanto, abençoa, Senhor, abençoa, dá fé ao Teu povo, que a tempestade já passou, em nome de Jesus, amém, amém.